Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Damião Nunes. Sou ouvinte assíduo do teu programa e outro dia eu vibrei porque você contou no teu programa uma história sobre Folia de Reis. E eu queria dizer para você que eu amo Folia de Reis. Sou um baiano da região de Caculé e sempre adorei Folias de Reis. Sempre. Aliás, quando eu ouvi o som do primeiro bumbo ou gaita, ou qualquer coisa que o valha, fosse madrugada, fosse durante a noite, se eu já tivesse deitado, eu acordava e saía correndo ao encontro do palhaço com suas vestimentas medonhas e do restante do pessoal com aquele uniforme colorido. Eu amava a Folia de Reis. E não só isso, mas eu conhecia toda a tradição da Folia de Reis. Foi por isso que este fato foi extremamente marcante na minha vida. Não era madrugada, não. Eu também já não era mais criança, porque o gosto da Folia de Reis vem do meu tempo de menino. Eu nem me entendia por gente ainda, já gostava da Folia de Reis. Agora não. Agora eu já era um rapaz de 20 anos de idade. Já estava na minha vida adulta, fase adulta. E eu me lembro perfeitamente que eu estava em casa com o meu inseparável primo, o Diógenes, que também amava a Folia de Reis. Adorava. Quando deu mais ou menos 10 horas da noite, eu e esse meu primo Diógenes, ele inclusive não morava na mesma roça que eu, mas ele estava em casa e nós escutamos bater de longe, naquele mês de dezembro, o bumbo da Folia de Reis. Estava tocando num sítio perto. Eu não vou chamar de fazenda, mas vou chamar de sítio do Hermínio. Aí a gente via que de lá da colônia do sítio do Hermínio vinha o barulho do bumba da Folia de Reis. Na direção daquele som do bumbo ou do bumba que estava tocando na fazenda do Hermínio, eu e o meu primo, nós dois com 20 anos de idade, fomos para lá. Fomos correndo para lá porque ele também amava a Folia de Reis. Esse meu primo, ele tinha um particular. Ele gostava de complicar a vida do palhaço das Folias de Reis. Rapidamente eu vou explicar para que todos os ouvintes possam entender. Quando a pessoa quer complicar a vida do palhaço, ela dá a nota de esmola na Folia de Reis, ela dá com um nó. Quando essa nota ela vem com um nó, é que o palhaço precisa fazer um monte de oração rimada para que o nó vá sendo desfeito e se possa liberar a bandeira da Folia de Reis. Enquanto o palhaço não fizer as orações rimadas, em versos rimados, o nó não é desfeito e a bandeira da folia fica presa. Bem, esse meu primo tinha esse costume sempre. O meu primo Diógenes, que a gente chamava de Dió, o Dió tinha esse costume de complicar a vida do palhaço da Folia de Reis, dando para ele a nota com um nó. Mas dessa vez, nós fomos até o sítio do Hermínio, que ficava vizinho ao lugar onde eu morava. Chamava Sítio da Pedra. Fomos correndo para lá, eu e o meu primo.
Ao chegarmos à fazenda do Hermínio, ou do sítio do Hermínio, já era final da oratória, e daí a pouquinho, para minha alegria, o palhaço iria começar a dançar ao som da Folia de Reis. Mas aquele palhaço em particular, eu nunca tinha visto um igual. Com aquelas vestimentas, não. Ele era um palhaço medonho. E quando eu digo medonho, medonho mesmo. A máscara dele dava medo. Ele tinha 2 chifres pontudos que saíam da testa. Era um complemento da máscara. Eu nunca tinha visto palhaço que usassem aqueles chifres pontudos. Esse usava. Enquanto presas enormes saltavam da sua boca, dando a impressão de que ele fosse um cachorro bravo, sabe? Pronto para dar uma mordida. Sobre a cabeça do palhaço, uma enorme cabeleira que se assemelhava a uma crina vistosa de um cavalo. Parecia uma crina realmente de um cavalo que estava usando ali o palhaço naquela hora. E eis que o palhaço então começou a sua apresentação dançando para todos os presentes. E ao tempo em que ele, palhaço, demonstrava ter sabedoria sobre a Folia de Reis, porque ele entoava versos bem construídos e memoráveis. Algumas pessoas, e inclusive eu, jogavam as notas, as moedas, recebendo versos rimados como agradecimento. Eu queria dar um toque nesse meu primo Dió, porque achei aquele palhaço assim, desculpe eu usar a expressão, mas eu achei aquele palhaço feio, mais assustador do que qualquer outro palhaço de Folia de Reis. Então eu queria dar um toque no meu primo que não desse para ele a tal da nota de dinheiro com o nó. Meu primo, eu vi que ele esboçava-se um meio sorriso nos lábios e ele começou a mexer numa nota de dinheiro e eu tinha certeza que ele estava dando um nó na nota. Eu sei que meu primo não fazia aquilo por maldade, mas ele fazia, era a forma dele interagir com a Folia de Reis, dificultando a vida do palhaço e prendendo a bandeira da Folia de Reis, porque a bandeira é tudo para a Folia de Reis. Ela só pode sair de uma casa, seguir visitando outras casas, se levar consigo a bandeira. Se a bandeira ficar presa, não tem o que fazer. Eis que, de repente, meu primo, ele joga a cédula de dinheiro dele amarrada com o nó na direção do palhaço e grita: até que se desfaça o nó, a bandeira tá presa. A bandeira da Folia de Reis estava presa. Todos ali presentes olharam assustados para o meu primo, reprovando a atitude dele, já que o palhaço teria que praticamente orar em versos por muitos minutos para poder desatar o nó e terminar a sua apresentação e assim liberar a bandeira. E praticamente ele já estava no finalzinho da apresentação dele. Diziam os antigos que aquele nó dificultava demais a resignação do palhaço a Jesus Salvador, já que no começo de sua apresentação o palhaço representava um soldado do rei Herodes, porque tem um simbolismo. Qual é o simbolismo do palhaço para a Folia de Reis? Ele representa um soldado do rei Herodes. Então ele simboliza o terror que os soldados despertavam na população, o medo, o pavor. E para se conciliar com o Salvador Jesus, o nó na cédula teria que ser desfeito através de muitas orações em forma de versos rimados. De repente começa a apresentação do palhaço para desfazer o nó daquela nota dada pelo meu primo Dió. A cada verso declamado, a cédula era aos poucos desamarrada. Eu ficava com vergonha, sabe? Eu ficava tímido porque eu era muito querido, muito conhecido ali no sítio do Hermínio, e meu primo ter feito aquilo não achei de bom gosto. A minha vergonha foi tanta que eu meio que saí da casa assim, eu estava com medo do que pudesse acontecer. Saí assim um pouquinho da casa, fiquei praticamente na parte de fora pela janela assistindo a tudo. Foi quando que eu vi que o palhaço, depois de muitos versos feitos, jogados, rimados, finalmente a nota, a cédula, teve o seu nó desfeito e a bandeira acabou sendo liberada. Mas ela estava presa. Meu primo, quando ele sai do local, quando ele sai daquele lugar, ele sai rindo, ele sai gargalhando. Ah, viu o que eu fiz com eles?
assim se gabando. Não era uma coisa para se fazer. Não era. A noite estava muito escura, porque as grandes árvores impediam a passagem da luz da lua, que estava fraquinha no céu, estava luminosa, mas estava encoberta por nuvens e as densas árvores. A gente saiu a caminhar, eu, inclusive, estava reclamando com meu primo que ele não deveria ter feito aquilo, ele ainda ria bastante do que ele tinha feito. Você sabe como eu sou, eu gosto de complicar a vida desses palhaços, mas eis que de repente, depois de ter caminhado coisa de uns 1000 metros além da casa, lá do Hermínio no sítio, eu me petrifiquei quando eu vejo de longe um forte clarão caminhando em direção a meu primo. Aquele clarão vinha em direção ao Dió, o meu primo, que também ficou petrificado, feito uma estátua de sal. Ele não conseguia se mover sequer 1 centímetro dali. Quando o clarão se tornou mais presente, eis que eu vejo a figura daquele palhaço da Folia de Reis, aproximando-se de maneira imponente do meu primo, que naquele momento o meu primo foi sendo tomado de medo e ficando de joelhos, implorando pela vida dele. Eu gelei quando vi que o palhaço, o mesmo da Folia de Reis, usava aquela máscara horrorosa, com aqueles chifres que saíam da testa, aquela cabeleira negra, uma crina de cavalo, aqueles dentes pontiagudos das presas de um cachorro bravo. Só que aquilo tudo agora parecia ter ganhado vida. Não representava mais que fosse máscara, não representava mais que aquele chifre fizessem parte da máscara, e nem aquela crina de cavalo representava que fosse uma peruca, não. Parecia estar tudo impregnado aquele homem que foi ficando monstruoso, que era o palhaço da Folia de Reis. Eu comecei a temer pela minha vida e, obviamente, temendo muito mais pela vida do meu primo, porque o palhaço, ele me esqueceu. Eu fiquei assim do lado e ele vai direto para o meu primo. E eu comecei a temer, então, muito mais pela vida dele. E gelei mais quando eu vi que meu primo arregalou, estatelou os olhos e sequer conseguia dizer qualquer palavra. Foi quando aquele palhaço disse ao meu primo: "Você vai morrer." Meu Deus, quando o palhaço disse isso, "você vai morrer", eu sei lá, eu me preparei para ter uma visão do próprio inferno. Eu imaginei, sabe? Eu imaginei as vísceras do meu primo sendo arrancadas com as próprias mãos daquele palhaço. Eu imaginei as piores coisas do mundo. Enquanto que o palhaço declamava verso vibrante numa língua estranha, as vísceras do meu primo seriam arrancadas. Eu comecei a imaginar e de repente ter que olhar, sabe, para o meu primo, ou o que sobrara dele, no chão. Fiquei imaginando isso, mas o palhaço apenas repetiu: "Você vai morrer", falou para o meu primo, "e vai morrer com um nó nas tripas. O mesmo nó difícil que você deu naquela nota haverá de aparecer nas suas tripas." Foi o que disse o palhaço. E em seguida, para meu desespero e desespero maior ainda do meu primo, o palhaço desapareceu. Foi o palhaço desaparecer e meu primo começou a se contorcer no chão, sentindo uma cólica terrível abdominal. Se eu não estou ali, ele teria de fato morrido. Fui eu quem socorri o meu primo. O levei para casa. O pessoal queria saber o que ele tinha comido lá na festa da Folia de Reis. Não tínhamos comido absolutamente nada. Fomos apenas para apreciar a Folia de Reis e tivemos que sair antes devido à atitude dele. O pessoal queria saber, mas ele comeu alguma coisa fez mal. Foi quando eu descrevi o episódio, quando o palhaço disse que ele morreria com um nó nas tripas. Conduzimos o meu primo, o Dió, ao hospital de Caculé. E lá, um bom médico cirurgião constatou que o meu primo de fato estava com um problema intestinal, nó nas tripas. Uma cirurgia que foi realizada em caráter de urgência. E felizmente, o Dió, meu primo, teve a vida dele salva. Meu Deus do céu! Eu descrevi com todos os detalhes tudo o que havia acontecido naquela Folia de Reis. Todas as pessoas da nossa família ficaram admiradas, inclusive o Dr. Raul, o médico cirurgião que atendeu o meu primo, falou que ele nunca tinha visto
acontecer aquilo de um nó mesmo, parecia um nó cego na tripa do meu primo. E eu dizia para ele o que tinha acontecido. Ele, homem da ciência, eu não sei se acreditou em mim, mas pelo menos ele parou para me ouvir, parou para me escutar. As pessoas da nossa família, algumas, ficaram assim temerosas da própria Folia de Reis. Mas eu tinha certeza absoluta que a Folia de Reis em si não tinha nenhuma culpa nisso, nada. Absolutamente nada, porque eu tinha presenciado tudo, a forma como tudo acontecera, a forma como meu primo desafiou, zombou, riu. Uma coisa eu tinha certeza, aquilo foi uma vingança do Coisa Ruim. Nada tinha a ver com o palhaço da Folia de Reis, porque o palhaço daquela Folia de Reis era um senhor Armando, que morava naquelas redondezas. E ele dissera, como toda a Folia de Reis, que depois que eles saíram do sítio do Hermínio, seguiram para uma outra casa que havia nas proximidades para continuar tocando. Não fora jamais ele que perseguira meu primo de jeito nenhum, o que merecia todo o crédito, porque foi exatamente o que aconteceu. E aquele bicho que nos apareceu no caminho, na estrada, aquele bicho, ele imitava o palhaço da Folia de Reis, mas era o próprio demônio. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Foi um encontro que eu quero esquecer. E a prova de que eu jamais considerei que a Folia de Reis tivesse qualquer culpa nesse episódio, a não ser a própria imprudência do meu primo Dió, é que anos depois eu acabei me tornando de fato um palhaço também da Folia de Reis. Era uma coisa que estava em mim. Eu queria ser fiel à tradição, fiel aos princípios. Eu fui fazer parte de uma Folia de Reis, inclusive lá mesmo em Caculé. Sempre faço questão de representar o soldado do rei Herodes. E no início da minha apresentação, porque até hoje eu ainda saio como palhaço de Folia de Reis, no início da minha apresentação e no final dela, ao me conciliar com Jesus Salvador, é o que a gente faz, é como se fosse uma peça de teatro. A Folia de Reis, para quem não entende a figura do palhaço, é exatamente como se fosse uma peça de teatro. O palhaço ali representa o soldado do rei Herodes, que apavora, que assusta, que leva terror para as pessoas que estão assistindo, mas no final de tudo, esse soldado, ele se reconcilia com Jesus. Então eu faço questão de, na minha apresentação e no final dela, me conciliar com Jesus Salvador, agradecendo-lhe pela vida naquele momento que é de muita satisfação dentro da própria Folia de Reis. Então veja, esse terror vivido por mim e meu primo Dió aconteceu numa apresentação de uma Folia de Reis, mas nada tinha a ver com a fé de quem acompanha a Folia de Reis, mas com a falta de fé, com aquele desafio diabólico que fez o meu primo em relação àquele palhaço. As coisas acabaram mal entendidas no espiritual e meu primo acabou punido da forma como eu descrevi aqui. Por isso, eu, o Damião Nunes, teu ouvinte assíduo, viu, Paulinho? Tenho muitas outras histórias para contar que poderiam se encaixar aqui na história da meia-noite. E quero voltar falando dessa região do Brasil. É Sertão Baiano, a região de Caculé. É daqui de onde eu falo com você. Agradeço a vocês todos que me dispensaram essa atenção. Eu só tenho que agradecer o carinho de vocês todos, pedir a vocês que curtam a minha história, que se manifestem, dando aí o seu joinha e fazendo o seu comentário. Sou eu que peço permissão para voltar muito breve contando as minhas histórias. Damião Nunes.